Eu não quero essa graça. Eu não quero essa graça. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é uma praga. Essa graça para mim é uma praga. Essa graça para mim é uma praga. Essa graça que eles pregam por aí é um verdadeiro inferno, é uma verdadeira desgraça. E mais uma vez, Edir Macedo chama a graça do Messias de graça desgraçada. Assim como você ouviu, em reunião, Edir Macedo fala para os seus pastores sobre a graça do Messias, que é, segundo ele, uma graça desgraçada. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Peço que você se inscreva, que você dê o seu like, que você ative as suas notificações e nos ajude a compartilhar. Uma ótima semana para vocês. Hoje, dia 30 de junho, 30/6. Estamos aí com com uma semana mais ou menos do maior golpe aplicado pela instituição do Macedo, a Fogueira Santa de Israel. E de santa, sabemos que não tem absolutamente nada, né? E o Macedo falou o seguinte: essa graça é desgraçada. Por isso que ele vive no sacrifício, né? Ele não, né? Ele não. Não é à toa que o Macedo está aí com bilhões em suas contas ou um patrimônio bilionário, enquanto as pessoas que sacrificam na sua instituição religiosa vivem na miséria. O povo vive na miséria, enquanto Edir Macedo vive no luxo. Mas enfim, vamos ler aqui a reunião que ele fez semana passada, se eu não me engano, que foi mandado, eu acabei esquecendo eu pedi para a pessoa que mandou, ela falou sobre isso, eu pedi, manda para mim, e acabou que passou aqui, passou ali, eu acabei não vendo, e depois eu vi e acabei esquecendo, tá bom? Tome o seu cafezinho, prepare aí, porque a lorota vai ser de doer. Vai ser de doer. Vamos lá. Olá, Marcelo. Reunião de hoje, ela durou 1h30. E foi osso, viu, Luiz? Como sempre, o falso profeta Macedo manipulou as escrituras para impor as suas ideias doentes. Pegou um versículo sobre 2 ligarem na terra e no céu, e disse para todos os pastores darem as mãos à sua esposa e pedir a Deus para resolver os seus problemas. Domingo, toda a igreja deve fazer isso também. Disse que foi uma revelação de Deus. Ó, o único problema que os pastores têm é o Macedo, que ensina doutrina de demônios, e os pastores ensinam doutrina de demônios também para o povo, né? Doutrinas de demônios, como dizem as escrituras. E diz ele que recebeu uma revelação para darem as mãos e fazer essa oração para Deus resolver os seus problemas. Como se Deus fosse um resolvedor de problemas, né? E o Deus do Macedo só resolve o problema quando se dá dinheiro para ele. Quando se dá dinheiro para esse Deus, aí ele resolve problemas. Chamou os pastores na frente do palanque dele para orar, e como uma esposa não foi à frente, porque ficou viúva, ele chamou a esposa de burra. Ele disse: minha filha, você está com algum problema? Não veio por quê? Ela respondeu que não tinha com quem ligar. Ele disse: você não é inteligente. Você não entendeu nada. Macedo é inteligente, né, pessoal? Lógico. Se ele não fosse inteligente, não era bilionário, né? O humor dele é sempre péssimo. Ele é grosso com todo mundo. Depois chamou a atenção de outra esposa que não estava se sentindo bem e parecia estar com sono. Descascou ela, ironizou, dizendo que ela estava assim porque trabalhava muito
e tinha feito vigília. Todo mundo já sabe o que vai acontecer com o pobre do marido dela, perder a igreja. Ele é desumano e injusto. Após a oração, usou um monte de argumentos para justificar sua ignorância da Bíblia. Começou a pregar versículos isolados e dizer que existe uma doutrina se infiltrando na igreja, que é a doutrina da graça. Não é a doutrina lá da graça do R.R. Soares não, tá, pessoal? Porque a doutrina da Igreja da Graça do R.R. Soares é a mesma doutrina do Macedo. Doutrinas de demônios. Tá? Doutrinas de demônios. Tá? Eu já falei para vocês aqui um dia que eu recebi um convite de um colega para ser pastor da Graça. E é a mesma porcaria que a Igreja do Macedo. Tá? A mesma porcaria. Dinheiro, 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 dinheiro. É só dinheiro. Eles só querem dinheiro. Tá bom? Então está se filtrando a doutrina da graça dentro da igreja dele, né? Ele chama de igreja essa instituição que para a gente que conhece sabe que é uma seita, a Igreja do Macedo. E ele disse assim, tenham cuidado, pois as igrejas por aí, elas usam essa doutrina da graça para enganar as pessoas. Quem é você, Macedo, para dizer que alguém engana as pessoas, outra instituição engana as pessoas? Você está há mais de 40 anos fazendo a fogueira santa que não existe na Escritura, que só existe nessa tua cabeça doentia, demoníaca. A fogueira santa só existe na cabeça do Macedo. Uma cabeça de alguém avarento, demoníaco, alguém que não tem nada a ver com o Criador. Tá? Então quem é você, Macedo, para falar sobre doutrina que estão enganando as pessoas? Fala sério, né? Fala sério. Essa graça é uma desgraça. Ele falava com ódio da graça de Cristo. É lógico. É lógico. Sabe por quê? Porque a graça do Messias, ela não traz dinheiro, né? A graça do Messias, ela não traz apartamento de milhões em Miami, né, Marcelo? A graça do Messias, ela não traz aviões, carrões, empresas milionárias. A graça do Messias não traz um hospital, que só rico pode usar, que só quem tem dinheiro pode usar. A graça do Messias, ela não traz um templo mentiroso, um falso templo, onde em cima desse templo tem, lá na cobertura, tem uma mansão ou várias mansões, luxo. A graça do Messias não traz isso, né, Macedo? Por isso que você odeia a graça do Messias. É por isso que você odeia. Né? É por isso que na Universal, gente, quando se faz fogueira santa de Israel, eu me lembro do tempo que eu estava como pastor, uma vez foi feita uma fogueira santa do Calvário, a fogueira santa do Calvário. Foi uma água total, foi um cal total, não deu nada. Todas as igrejas no mundo inteiro não arrecadaram, porque a graça do Messias não traz dinheiro, não traz esse luxo, muito pelo contrário. Mas enfim, ele odeia a graça do Messias. Né? A salvação pela fé. A graça de Deus é me mostrar fé para que eu faça o que for preciso para receber a salvação. Veja a deturpação do evangelho como ele faz. Ele não crê na graça salvadora e ensina essa heresia para todos. É como ele pensa e não como está escrito. Como eu disse, essas coisas só podem sair de uma mente doentia, uma mente diabólica, que é a mente do Macedo, a mente de Edir Macedo. E eu não tenho medo algum, receio algum, eu não tenho receio, pessoal, de falar isso do Macedo, porque eu fui pastor. Eu fui pastor, pessoal. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu sei muito bem o que eu digo. Tá? Sei muito bem como são os modus operandes do maior falso profeta do nosso país, Edir Macedo. Que de Deus não tem absolutamente nada.
né? De Deus não tem. Acautelai-vos os falsos profetas, como diz as Escrituras. E vem vestido de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. É isso. Onde é que eu parei aqui? Então é como ele pensa e não como está escrito, né? Sempre foi assim. Marcelo, os pastores estão abismados com as mentiras do Macedo. E hoje, na live que ele fez pela manhã, ele fez sim uma revelação importante. Durante todos esses anos que ele vem dizendo que a igreja que ele era membro, a direção da igreja dele nunca tinha lhe dado oportunidade para nada, nem para abrir a porta da igreja. E hoje, na live, dia 26/6, ele mudou a história. Disse que trabalhava na secretaria da igreja e tinha acesso às fichas dos membros e foi lá. Foi lá que foi investigar a sua esposa Esther, a Songamonga. Gente, não adianta. O mentiroso, ele acredita na própria mentira. Mentiroso. O Macedo acredita na própria mentira. Só que ele vai dar deslizes mostrando que está mentindo. O Macedo inventou essa história e ele mesmo acredita nessa história dele. Tá? Ele mesmo acredita. É um mentiroso compulsivo. O Macedo é um mentiroso compulsivo. Isso me parece familiar? Pois é, a verdade sempre chega. Mas ele mente tanto que nem vermelho ele fica. Outra coisa, é a troca de pastores em Portugal. Os pastores estão tão desesperados para o povo dar dinheiro e ultrapassar a meta da fogueira santa, perdão, eu falei fogueira santa, mas está escrito a fogueira do engano, né, pessoal? É força de expressão, não adianta, né? Aqui tá frio, gente. Aqui onde eu moro tá muito frio, não sei como é que tá aí. Tá vindo um vento, a porta da sacada tá aberta. Tem que deixar aberto, porque senão a gata começa a miar aqui e não consigo gravar. Aí vem um vento ali e resseca a garganta. Então a fogueira do engano, né? Que o discurso está tão violento na forma de falar que os obreiros e membros estão denunciando. Nos países também está acontecendo a mesma coisa. Os líderes estão feito vampiros no pescoço dos pastores para que eles tripliquem a campanha. Luxemburgo, Bélgica, Itália e outros menores, o líder grita de tão desesperado para arrancar. Ou grita, ou bajula, ou joga indiretas para o povo. Os membros dizendo que se para chegar no tribunal dos homens tem que pagar aos seus advogados, no tribunal de Deus não é diferente. Você deve ser justo com Deus para ele fazer justiça na sua vida. Os pastores estão esgotados, cansados, pois além das reuniões durante o dia, à noite fazem emissão nas redes sociais para persuadir o povo. A exploração é visível. É isso aí. Todo mundo já sabe que está acontecendo. O discurso ou os discursos são para que as pessoas sejam despertadas na fé ao passar pelo altar, o palanque. Pois para contabilizar quem está na campanha, eles usam estratégias de dizer ao povo: você que não aceita injustiça e vai se entregar 100% no altar, dar salário, casa, carro, etc. Passe no altar e toque no altar. Aí o pastor já sabe, opa, a campanha tá boa, o povo vai dar dinheiro. O pastor já sabe que, né? Enquanto o povo passa pensando estar fazendo um gesto de fé, ela está sendo contabilizada por outros pastores para assim saber quantas pessoas estão fazendo a fogueira do Macedo. Se o número de pessoas é fraco, o argumento muda e agora é a vez de ressuscitar quem não morreu. Marcelo, um abraço e fique com Deus. Estou compartilhando os links das suas lives, ou da sua live com o Davi, nos comentários
do povo nas redes sociais da igreja. Vamos denunciar. E se você não assistiu ainda a nossa live, a live que eu e o Davi fizemos, assista. Tem muita coisa importante ali que nós falamos, que foi falado assim, foi mostrado para vocês aqui. Tá bom, pessoal? Essa aí é a graça que o Macedo odeia, a graça do Messias, porque para ele, a graça do Messias não traz dinheiro, não traz carro, não traz apartamento, não traz luxo. Então, para ele, a graça do Messias é uma desgraça. Se você chegou até aqui, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e, por favor, compartilhe com quem você puder esse vídeo. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo.